Oi pessoal, eu sou o Rodrigo aqui do Kitnet HQ e hoje a gente vai falar um pouco do Lone Sloane, do Philippe Druillet. Eu sei que é meio difícil para enxergar aqui, né, por causa dessa capa metalizada, cromada, que o pessoal do Pipoca Nankin fez, mas acreditem, aqui está escrito Lone Sloane e aqui em cima está escrito Druillet, ou Druillet, né? E, bom, primeiro a gente tem que falar da edição, né? São 5 histórias encadernadas aqui, num volumão grande. Eu não sei se tem a numeração de página aqui, mas são bastante páginas, com pouca coisa de extras, nada muito interessante de extra, mas a edição dos caras do Pipoca Nankin, primorosa como sempre, né? Primorosa como sempre, os caras são fanáticos, né, por quadrinhos. Assim como eu, assim como o Liber, que estava na casa dele nesse momento de isolamento social. Então, sabe, dá gosto de comprar o negócio que os caras fazem, porque você sabe que eles fizeram com amor o negócio, né? Eles são os caras que falam assim, putz, o que eu gostaria de ter na minha casa? E eles fazem, pra mim, aquilo que eles gostariam de ter na casa deles. E isso é sensacional. Então assim, são 5 histórias pra gente ir, e esse camarada, o Philippe Druillet, ele é um cara que não tem, como eu disse para o Liber uma vez, não tem preguiça de desenhar. O cara faz umas coisas sensacionais, extremamente minuciosas, né? Deixa eu... Olhe! E você consegue encontrar ecos. Veja, eu estou pegando só páginas aleatórias aqui. E você consegue achar ecos de vários autores mais mainstream a partir disso aqui, né? Porque o Druillet começou em 72 ou 74. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se é o primeiro volume de 72 ou se ele é de 74. 72, né? Então o primeiro é de 72. Então assim, o cara desenha, bicho, só pelo desenho já valia a pena comprar. Ponto. O desenho do Druillet já é tipo arrasa quarteirão, assim, porque o cara faz muita minúcia. Muita minúcia. Então é muito legal, principalmente a parte do desenho. Aí, claro, são 5 histórias, né? E elas vão de 1972 até 2012, né? Então, assim, tem muita coisa bacana, mas tem muita coisa também que não é tão bacana assim. Eu entendo o pessoal do Pipoca Nankin e agradeço por eles terem compilado tudo aqui. Não importa se eu gostei mais ou gostei menos, pelo menos eu tenho a chance de eu definir por mim mesmo o que eu acho. E eu acho o seguinte, a primeira história é sensacional. Sensacional mesmo, muito bacana, além dos desenhos, né? Daí eu tô falando do enredo. Sensacional, muito legal, muito sensacional, sabe? Top. A segunda também. Na terceira, a coisa já fica meio... Opa! A quarta história é ruim. E a quinta história surgem coisas do Arco da Velha sem pé nem cabeça que não fazem sentido naquela história. Então assim, eu já li esse álbum faz aí acho que um mês e meio. E assim, eu fiquei com a sensação de, tá, mas da onde surgiu essa solução? Né? Eu não vou dar nenhum spoiler, mas tem soluções nas últimas histórias que elas não fazem sentido, sabe? Não fazem sentido na diegese da história. Dentro da história em si, não surge do nada, sabe? Um Deus Ex Machina. E isso me incomoda, bicho. Talvez não incomode todo mundo, mas a mim incomoda demais você ter uma solução que cai do Arco da Velha, assim. A terceira história, se não me engano, ou a quarta, agora não vou me lembrar. Acho que é a terceira. O próprio Druillet fala que a história é ruim. Ele fala, com todas as letras no prefácio. Aqui, ó, na história Delírios 2, que é a quarta história, ele fala, com todas as letras, que ele achou a história ruim. E eu concordo com o Druillet, a história é ruim mesmo. Ele justifica, né, dizendo que o amigo dele morreu e que foi um golpe muito duro para ele, o que é totalmente compreensível, né? Mas a história é ruim. E o próprio autor fala que é ruim. Então assim, você agradece ao Pipoca Nankin por ter trazido isso para cá, porque eu posso definir, eu posso decidir se a história é ruim ou não, mas ela é ruim. A última também.
A quarta é meio sem graça, sem criatividade. E a última, como eu disse antes, é uma chuva de Deus Ex Machina do meio do nada. Assim. Então essas duas realmente me incomodaram. Mas, ainda assim, eu compraria o álbum. Uma coisa que me irritou um pouco, antes de eu comprar o álbum, eu dei uma olhadinha nas resenhas da internet e me irritou um pouquinho que tem uma galera que não leu o livro, mas vai falando que é maravilhoso. Talvez tenha lido a primeira, a segunda história e tal. Isso me incomoda um pouco. Se você vai fazer uma resenha, você tem que ser honesto com o teu espectador. E a honestidade com o espectador é você ler por completo o negócio, por maior que ele seja. Ou, se não leu, falar, não li porque achei chato, não li porque não deu tempo, não li porque não gostei, qualquer coisa assim. Mas você vender o peixe, que a obra é de tal maneira, sem claramente você ter visto, você ter lido, é complicado. Eu vi alguns canais do YouTube, pelo menos 3 ou 4, que claramente leram no máximo até a segunda história, não leram nem a terceira, e daí fica, meu Deus, é maravilhoso, como quem faz a partir de release. Né? Então chega o press release da imprensa, da editora, e o cara lê o press release e vai gravar um vídeo, talvez para ser antes de todo mundo, né? Porque daí tem uma outra questão comercial, porque se comprar pelo meu link aqui embaixo, você ajuda o canal. Né? Talvez seja isso. O que de certa forma, sei lá, o cara tá querendo ganhar vida e tal, mas se ele tá querendo ganhar vida dessa forma, ele deveria, eu acho, ler o livro inteiro, né? Para depois, e não fazer uma resenha a partir de um press release. Ou ser honesto, olha, eu não li ainda, mas eu li o press release, me parece muito bom, eu dei umas pesquisadas na internet, eu olhei, é maravilhoso, e isso é mesmo, é lindo de morrer. Então, né, seria mais honesto. Mas dizer que leu e não leu, eu acho complicado. Mas enfim, as considerações para o álbum são as seguintes. Se você não comprou ele ainda, ele é mais caro, mas ele vale o preço que estão cobrando. Só por essa capa metalizada você deve ter gastado uma fortuna para ser feito, né? Sem falar que é bonito pra caramba. O desenho do Druillet, cara, se você é desenhista, designer... Por exemplo, o Liber faz o Kitnet HQ comigo. Ele é designer, ele é professor de design. Eu tenho certeza que por mais... Se isso aqui fosse 20 vezes pior do que é, e não é tão ruim, se ele fosse horroroso, ainda assim o Liber compraria e acharia ótimo. Porque os desenhos do cara são maravilhosos. São maravilhosos. Qualquer página que você abrir tem desenhos maravilhosos. Então, vale a pena. Eu acho que sim, é um dinheiro bem investido. Eu acho que o pessoal do Pipoca na Quinta... De novo, de parabéns pelo trabalho que foi feito, mas, ao mesmo tempo, você tem que saber que as duas últimas histórias não têm o mesmo nível das primeiras 3. E é mais ou menos essa a pegada que eu queria mostrar, né? Uma história de ficção científica, um cara perdido no meio do universo e tal, aquela história de ficção científica, né? Que eu adoro, mas que, né? Enfim, então é isso, pessoal. Espero que vocês não saiam de casa, espero que vocês comprem do pequeno, que está precisando, das livrarias pequenas. Aqui em Curitiba a gente sempre compra lá na Itiban. Lá em São Paulo na Ugra, na Monstra. No Rio de Janeiro tem algumas, em Porto Alegre tem outras, em Minas, Belo Horizonte tem outras. Se a sua cidade não tem, daí você tenta comprar dessas empresas pela internet, né, pelos correios. Tente ajudar o pequeno, porque uma mega ultra multinacional que tem foguetes que vai até a Lua não precisa do seu dinheiro, mas essas pequenas podem precisar. Beleza, pessoal? Então é isso, até mais!